Já ia falar para gravar. It's being recorded. Beleza, gente, vamos lá. Então vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, a gente percorreu aqui um caminho longo, né? Um caminho longo, uma jornada longa aqui juntas. E tem sido muito importante para mim esse processo. Tenho certeza que para vocês também, pela quantidade de trocas que a gente vem tendo, né, ao longo desse período. E o meu grande objetivo com a mentoria é gerar esse estímulo à reconexão com aquilo que te torna única, com a sua essência. Essa é uma das coisas que mais me movem, assim, quando eu vejo que cada uma de vocês consegue se reconectar com algo que é muito importante e que eu tenho certeza que vai ser uma mola propulsora para vocês alcançarem ainda mais resultado, né? E agora você já tem mais clareza, né, do que você precisa para realizar, né, para seguir nessa jornada de auto-amor, de autossuficiência, de ousadia e de prosperidade. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre rituais. É muito importante que você observe quais são os seus rituais de pertencimento. Todos nós temos rituais de pertencimento. Às vezes a gente não coloca isso numa perspectiva, né? Não coloca clareza. Não dá nome a isso. Esse aqui é o meu ritual de pertencimento. Mas sim, você faz coisas, né, que te trazem para a casinha, né? Te trazem para uma autoobservação mais poderosa. E não importa qual é a sua religião, não importa se você tem religião ou não tem, cada pessoa possui o seu próprio e mais importante santuário. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que é o Ori, o seu Ori, a sua cabeça, né? Cada pessoa tem esse santuário que é a própria cabeça. E é importante que você cubra a sua cabeça de coisas que façam a sua existência ter sentido. Né? Eu gosto muito de trazer essa imagem e essa frase da Suede, porque ela mexe muito comigo, né? Ela me lembra da importância de eu estar sempre conectada com essa força que é maior do que qualquer outra força que exerce influência, né, sobre mim. E aí, vamos lá. Vamos falar mais sobre o que você tem feito para se livrar de pensamentos tóxicos. O que você tem feito? O que você tem feito para se afastar de pessoas que sugam a sua energia? Você tem tomado alguma ação efetiva para que isso aconteça, para afastar esse tipo de pessoa? O que você tem feito para bloquear os gatilhos que acionam doenças no seu corpo? Lembra que as emoções que a gente gera, né? Elas exercem influência no nosso corpo físico. Assim como quando algo acontece no corpo físico, as nossas emoções também sofrem determinadas influências, né? E o que você tem feito para evitar tudo aquilo que fragiliza o seu caráter? Você tem feito ações direcionadas para, né, para se proteger nesse sentido? E eu quero que você faça uma reflexão agora, eu quero que você anote, tá? Faça uma anotação. Qual foi a maior mentira que você já acreditou sobre si mesma? Qual foi a maior mentira que você já acreditou sobre si mesma? Queria que você escrevesse isso. Ou, se você já quiser falar sobre isso, traga para a gente aqui, traga para essa roda. Qual foi a maior mentira que você já acreditou sobre si mesma?
Posso compartilhar uma coisa rapidinho? Pode. Essa daí eu sei na ponta da língua. Quando eu era mais nova, e até hoje, as pessoas dizem que eu não sei falar, que eu não sei me comunicar. Eu escolhi fazer publicidade não por conta da publicidade, eu não sabia o que era publicidade. Eu escolhi fazer o curso porque o nome dele, na época que eu fiz, era Comunicação Social. Uau! O nome dele é Comunicação Social com ênfase em publicidade e propaganda. É um nome gigante, mas é o nome da minha formação. E aí eu falei, eu acho que se eu fizer esse curso, eu vou resolver esse problema. E hoje eu percebo que não é um problema meu, é um problema das pessoas que ficam estereotipando e não é um problema pessoal. Tipo, qualquer mulher preta que tenha a mínima consciência de si e do espaço que ela habita e ela expõe isso, ela já vai ser vista como fala demais, agressiva. E eu escutava isso desde criança, né? Então eu achava que era um problema meu. E tô aí, né? Aí, né? Gatona, publicitária, falante pra caralho. Isso aí. O que mais? Cris, você já tem? Steph estava escrevendo. Podem abrir os microfones. Qual foi a maior mentira que você já acreditou sobre si mesma? Ah, Paula está aí. Pode falar, Paula. De que eu era uma péssima parceira e companheira, assim, em todos os aspectos. Tanto emocional, afetivamente, quanto de trabalho, quanto de amizades, quanto familiar, assim. Então, eu sempre pensei que eu não era uma boa companhia e que eu não sabia ser parceira e companheira. Na verdade, é totalmente ao contrário, assim. É totalmente e qual foi o impacto? Isso gerou algum impacto para você nos seus relacionamentos? O fato das pessoas terem colocado isso e você ter acreditado? Muito, muito, porque nas minhas relações eu simplesmente me afastava, né? Eu simplesmente me bloqueava. Então, não sou uma companheira, então tchau, não vou nem conversar, não vou nem estar perto, não consigo ofertar isso. E aí eu fiquei me perguntando por anos o que era ser parceira e companheira, então, porque eu não estava entendendo nada, já que na minha cabeça eu estava achando que eu estava fazendo certo. Mas aí me contaram isso e eu tive mais certeza de que era mentira minha, né? Poliane, você tá mentindo, você não é companheiro, você não é parceiro, você não sabe fazer isso. E aí, nossa, teve muitas, muitas consequências, assim, muitas mesmo. Tanto positivas quanto negativas, né? Sim. Quem mais? No meu caso, que eu acreditei, assim, por muito tempo que eu não sabia o suficiente, tipo, minha experiência não era relevante. Eu sempre achei que, tipo, eu não sabia de nada, que eu precisava aprender com outras pessoas. E eu sempre me subestimei demais, assim, no trabalho, sabe? Tipo, eu não sei, eu não confiava em mim, sempre me sentia muito insegura. E, enfim, depois dessa última experiência que eu tive, nesse emprego que eu saí, eu vi que não. Eu vi que não sou a pessoa que sabe muita coisa, óbvio, tenho muita coisa para aprender, mas o que eu sei é muito relevante e ajuda muita gente, sim, sim. Maravilha, isso aí. Stephanie. Total. Nossa, me identifico muito. Eu acho que teriam diversas coisas, acho que diversas mentiras aí. E acho que uma delas também para mim foi essa coisa da segurança e de não acreditar que sou boa. Aliás, acreditar que não sou boa e acreditar que sou insuficiente. Isso é uma coisa que sempre me hackeou assim, no jeito que e aí, quando bate essa coisa da insuficiência, tipo, acabou. Mas é algo que eu tô conseguindo super, enfim, reconstruir aos poucos e perceber que de insuficiente não tenho
Nada, pelo contrário, sou muito das abundantes Com em diversas abundâncias, assim, é uma coisa que tô em descoberta das minhas abundâncias meio que constantemente e firmando elas para mim o tempo todo. E é importante que vocês coloquem em perspectiva que quando você acredita em algo que outra pessoa diz sobre você, sem ao menos ter tido a experiência dessa vivência, né? Por exemplo, se a pessoa diz assim para você, você é incompetente, mas você mostra competência nas coisas que você faz, né? Mas você acaba que olha para aquilo que a pessoa diz a respeito de você. Você está alimentando esse monstro. Você começa a alimentar esse monstro, porque na verdade o que a gente precisa fazer é experienciar as coisas, né? Então, se você tem o feedback de uma pessoa a respeito de você, é preciso que haja um filtro. E esse filtro você precisa aplicar. Você tem que ter coragem de aplicar, porque ninguém tem melhores informações sobre você do que você mesma. Acontece que muitas vezes a gente não quer olhar para isso. Quando a gente tem algum problema, alguma questão, seja ela emocional, enfim, pode acontecer de você não querer olhar para o problema. E aí outra pessoa vai trazer aquela perspectiva para você. Mas você sabe, não quer dizer que você não saiba que aquela questão existe. Mas que talvez você não esteja preparada para lidar com ela. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. A Stephanie falou, pedi para uma das meninas que moram comigo procurar outro espaço devido a essas percepções, né? Está sendo pesado emocionalmente, porém necessário. Gente, estou aqui, só está travando bastante a Stephanie, né? Falando isso, vou precisar ir, a Paula está se despedindo. Aí a Bruna falou com a Stephanie, né? Eu nem sei o que está pegando, mas seguro o babado, pois eu já sei, já passei por isso. Pois é, a Stephanie lidou com umas situações aí, mas já está tudo ok, né, Esté, agora? Você já conseguiu passar por essa etapa, né? Stephanie tá aí ainda? Oi? Aí, voltou. Tá sem o seu microfone. Oi? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, né? Tá, então vamos seguir aqui. Você desempenha vários papéis, né? A gente já falou sobre isso. E a principal iniciação que a gente recebeu foi termos nascido. Nós nascemos e recebemos uma importante iniciação. E acontece que ao longo da vida, tentando dar conta, né, desses inúmeros papéis, né, cada uma de vocês tem inúmeros papéis que vocês representam. E quando a gente começa a entrar numa corrida desesperada de dar conta de todas essas coisas, a gente se desconecta dessa essência. E o grande trabalho, a grande missão é fazer a viagem de volta. Nós precisamos fazer a viagem de volta e se reconectar com a nossa essência. Porque a gente abre mão, né, do nosso principal papel, que é o eu, né? Aquilo que só você tem acesso. E você sabe o que é, né? E a minha proposta aqui é que a gente traga o olhar para isso, para essas coisas, para esses rituais que você pode fazer para te reconectar com a sua essência. Para isso, é importante que você mude o seu modelo mental. Para você conseguir se reconectar, fazer essa viagem de volta, é preciso um trabalho ativo de mudança de modelo mental, de mudança de mindset. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Lembra dessa imagem? O que você pensa alimenta o que você sente. O que você sente muda como você se comporta e define o seu resultado.
Então, o que está na tua cabeça, o que você pensa sobre quem você é, vai interferir, vai alimentar o que você sente sobre quem você é e sobre como as outras pessoas são. Isso vai fazer com que você, por exemplo, trazendo a referência ali da Bruna nessa coisa do posicionamento, quando você pensa que aquela pessoa, você não vai se abrir, né? Não vai dar o feedback porque aquela pessoa não vai estar receptiva, porque você vai sofrer vai ser rechaçada por causa disso, você começa a se sentir desmotivada a se abrir, a defender as suas ideias, né? Para determinadas pessoas, para aquele padrão de pessoa. Isso vai fazer com que você se feche cada vez mais e o resultado vai ser definido a partir desse comportamento. E isso acontece, gente, com todas as coisas. Não só com a nossa vida profissional, com os nossos relacionamentos afetivos também. Vocês conseguem identificar isso? O que você pensa sobre você alimenta como você se sente, muda, né, interfere ali como você se comporta e define o seu resultado. Vamos à frente. Por isso é tão importante que você fortaleça a sua cabeça. Esse deve ser o seu principal ritual. E esse ritual de fortalecimento da sua cabeça, a Bruna começou a fazer as caras ali. Olha lá. Fortalecer a sua cabeça é mais importante do que qualquer outra coisa. A gente fala de autocuidado, aí vai passando um monte de creme, né? Autocuidado não é só passar creme, né, gente? Vamos combinar isso? Então, tudo aquilo que fortalece a sua cabeça deve ser visto por você como prioridade. Porque se você não tiver com a cabeça forte, com o ori protegido, né, coberto de tudo aquilo que faz sentido para a sua essência, você se fragiliza, se vulnerabiliza e se torna suscetível aos ataques externos. Esses ataques podem vir de várias maneiras. Podem vir através de doenças físicas, de questões emocionais, de dificuldades profissionais, enfim. Então, o meu convite aqui para você hoje é para que você olhe para tudo aquilo que fortalece a sua cabeça, para que você possa construir castelo, mas um terreno firme, não em areia movediça. Porque tudo isso que nós falamos até aqui, nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre essencialismo, nós falamos sobre metas, nossos sonhos, os projetos, o que a gente quer alcançar lá na frente, mas nada disso vai ter base firme se você não estiver trabalhando a sua cabeça para ter uma cabeça forte. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Estão escrevendo que tá uma beleza aqui hoje. E a gente, sendo mulher, faz questão de o tempo todo questionar nossas próprias convicções. É isso. Por essas e por outras, é preciso um trabalho constante, toda hora, o tempo inteiro, a cada minuto, porque a sociedade vai tentar ferrar com o seu mental, com o seu emocional. Então, é um trabalho constante, diário, precisa ter. Vamos em frente. Nós, mulheres, temos o dom da intuição. E se a gente se conectar com isso, cara, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Mesmo que você não perceba, já que talvez você não esteja com uma atenção, né, uma percepção sutilizada o suficiente, a sua intuição, ela tá gritando e te conduzindo. Só que às vezes você tá tão desconectada que não consegue perceber essa voz, né? E aí você começa a dar voz a outras coisas, né? E aí você tem dois caminhos. Quando a intuição tá ali falando com você, você sabe o que você precisa fazer. Ela tá dizendo o quê? O que você precisa fazer, te conduzindo. Você tem a opção de ouvir ou de ignorar. É fato, né?
É preciso que você saiba que você tem já todas as respostas. A gente pode buscar isso fora, a gente pode buscar confirmação nos livros, mas você já tem a resposta. Eu gosto muito do exercício, quando você está na dúvida entre fazer uma coisa ou outra, tomar uma decisão, coloca uma moeda, aquela coisa do cara e do coroa, né? Você pega uma moeda, joga para cima, mas antes de jogar para cima, pega a moeda, bota na mão, e aí você vai pensar na coisa que você quer decidir, né? Quando você joga a moeda para cima, você está pensando no que você quer que caia, cara ou coroa. Faça esse exercício e observe se você não já está pensando no resultado que você quer que aconteça. Faça esse teste e depois vocês vêm me contar. Então, a sua intuição está ali conversando com você, está ali te conduzindo, e você ouve ou ignora. Agora, deixa eu ver aqui que eu passei. Pulei aqui uma coisa, deixa eu ver se eu pulei. Não, tá certinho. E aí eu quero falar com vocês sobre esses níveis de consciência, né? Existem vários níveis de consciência. O nível físico, o emocional, o mental e o intuicional. Quando a gente está muito envolvida, por exemplo, numa emoção densa, você não consegue pensar bem, né? Não consegue fazer boas escolhas, né? Isso porque os níveis de consciência, eles funcionam assim, o mais denso vai eclipsando aquilo que é mais sutil. Então, se você está muito conectada com algum problema físico, o teu emocional vai ser eclipsado pelo físico. Então, se você tem alguma dor física, você vai ficar conectada nessa dor física e não vai conseguir prestar muita atenção no seu emocional. Da mesma forma, se o seu emocional está ali todo atordoado, todo descuidado, você não consegue fazer boas decisões, não consegue estar com o mental claro. E da mesma forma, se o seu mental não está funcionando bem, se a sua cabeça não está boa, você não consegue se conectar com o intuicional, porque o físico é mais denso que o emocional, que é mais denso que o mental, que é mais denso do que o intuicional. Para você se conectar com o intuicional, é preciso que você sutilize cada um desses níveis de consciência. Por isso é tão importante que você se alimente bem, que você cuide do seu descanso, que você durma bem. É por isso que é muito importante que você esteja ali o tempo todo trabalhando as suas emoções, né? Em contato com aquilo que te traz mais emoções positivas, né? Quando a gente fala de alto astral, de baixo astral, tem a ver com o emocional, né? É por isso que, para se conectar com o intuicional, com coisas mais sutis, para que você receba essas respostas mais facilmente, a sua cabeça ela deve estar funcionando bem, para você fazer melhores escolhas. Então, não adianta você só se alimentar bem e cagar para o emocional. Não adianta você ser uma pessoa que está ali, toda paz e amor, mas não consegue ter clareza de para onde você vai, né? Quais as decisões que você vai tomar. Então, é preciso que você olhe cada um desses níveis de consciência e observe o que você pode fazer para sutilizar cada um desses níveis de consciência. Então, por exemplo, se no nível físico você está se sentindo seu corpo travado, está adoecendo muito, está tendo problemas a nível físico, é preciso que você olhe para isso, porque provavelmente isso está interferindo, inclusive, no seu emocional. Da mesma forma, se o seu emocional está zoado, isso vai prejudicar você a tomar decisões. E se você não consegue raciocinar bem, você não consegue se conectar com aquilo que é mais sutil, tá? Então, os níveis de consciência, eles são importantes para que você observe que o mais denso vai eclipsar o que é mais sutil. E se você quiser ter consciência, se conectar com aquilo que é mais sutil de tudo, com a sua divindade, é preciso que você dê atenção a esse processo de sutilização. E quando você rejeita a sua intuição, amada, você está rejeitando a sua divindade.
Você tem dentro de você tudo o que você precisa, todas as suas respostas. Mas se você está ouvindo a sua intuição, se a intuição está ali e você está muito conectada com o físico, com o emocional e não está conseguindo, é porque os outros níveis estão eclipsando a sua intuição e você simplesmente está ignorando isso. E é um poder gigantesco. É um poder gigantesco que você está desconsiderando, né? Deixa eu ver aqui o chat. Tá tudo bem até aí? Sim? A Stephanie fala, sim, quando a gente firma, vem ainda mais. Estamos fortalecendo e aprendendo junto a dizer sutilmente, cala a boca. É isso que a gente tem que dizer para essa vozinha impostora que fica, não, você não pode, você não é capaz, você não é isso, você não é bonita, você não é isso. Cala a boca, manda um cala a boca e é assim que tem que ser. Beleza, vamos lá. Se você não for capaz de bem dizer a si mesma, quem é que vai? Então, se a gente falou lá no início, né, das mentiras que a gente acredita, né, que as pessoas falam e a gente acredita, é preciso que você faça isso, diga coisas que bendigam a você. Porque muitas vezes, e acontece com muito mais frequência, que você não se bendiz. Quantas vezes você se olha no espelho e se bendiz? Diz coisas bonitas para você. Mas acontece muito facilmente que quando algo sai do seu controle, você começa a dizer coisas ruins, né? E eu duvido muito que você seja capaz de tratar uma outra pessoa ou dizer para outra pessoa coisas que você tem coragem de dizer para si mesma. É ou não é? Faz o teste, veja se você consegue falar para outras pessoas coisas negativas que você diz para si mesma. Talvez você não consiga. A Bruna diz aqui, mais uma dica da astrologia que me atende. Para clarear o Ori, pegue um coco marrom, fure os 3 olhinhos dele e jogue a água dele na cabeça. Maravilha. É isso mesmo. Água de coco é maravilha para limpar o Ori. Eu acredito nisso. Vamos lá. Tem muitas formas, muitas formas. E são simples, né? Maneiras simples de se conectar com coisas sutis. Aí alguém me pergunta, Tati, mas quando? Quando é que eu vou fazer os rituais, que eu vou me conectar com a minha divindade? Eu tenho que acordar às 5 da manhã, fazendo o milagre da manhã, não sei o que, acorda às 5 da manhã e eu nem sei o que faz. Precisa ser 5 da manhã, porque se não for, né, não dá certo. Cada pessoa tem uma maneira, né? Mas eu recomendo que você faça isso todos os dias, o que fizer sentido para você, né? De preferência ao acordar, em jejum e antes de falar com outras pessoas. Por que, Tati, antes de falar com outras pessoas? Porque isso ensina para o seu mental que você é prioridade. Então, antes de viver a sua vida junto com as outras pessoas, o mundo externo, tenha um ritual de pertencimento ao acordar. Essa é uma recomendação que eu faço para que você esteja conectada consigo. Lembra que eu falei que o físico eclipsa o emocional, eclipsa o mental? Então, quando você já come, quando você toma o café da manhã, você já trouxe coisas externas e talvez aquilo que nem faça tão bem, isso faz com que você vá lá para o físico, né? Então, a respeito desses rituais, é legal que você escolha aquilo que faz sentido no momento em que você acordar. Eu não boto essa pilha das 5 horas da manhã, porque simplesmente eu não acredito nisso. Mas se você acreditar, tá de boas, tá? Eu não acho que precisa ter um horário, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Mas no momento em que eu acordo, que seja a primeira coisa
para ensinar para o meu cérebro, para, né, para a minha mente, que eu sou prioridade. O que fazer? O que fizer sentido para você, tá? Então, talvez você já tenha os seus rituais que estão aí já presentes na sua rotina, mas eu quero que você olhe para isso de uma maneira mais cuidada. Adapte-se à sua realidade, tá? Não, fulaninha tá fazendo corrida todos os dias, não sei que horas. Só serve se for corrida. Só serve se for coisas aleatórias que as pessoas falam aí, né? O que serve para o outro não necessariamente vai servir para você. Então, observe o que faz sentido. Esse ritual é abrir o seu livro, um livro da sua preferência e ler uma página, algo que te empodere, beleza. É sentar e fazer uma respiração profunda, beleza. Mas algo que te conecte com essa força, né? Com a sua intuição. E aí vamos falar sobre hábitos essenciais. Os hábitos essenciais, eles são aqueles que têm o poder de gerar uma reação em cadeia que gera uma transformação, inclusive, em outros hábitos e, com o tempo, modificam a sua vida, né? Isso porque esses hábitos, eles influenciam como as pessoas se comportam de uma maneira geral, como elas trabalham, como elas vivem, como elas se alimentam, como elas se comunicam, né? Por exemplo, o caso de famílias que jantam sempre juntas, né? E as crianças, elas aprendem isso, né? E se tornam mais confiantes de alguma maneira, né? Porque tem um hábito ali repetido. A repetição de hábitos, ela é muito importante para gerar essa sensação de segurança, não só para crianças, para nós adultos também, né? Os hábitos essenciais, eles são também eficientes porque eles produzem uma sensação de pequena vitória. É como se todos os dias, quando você se coloca nesse lugar de consegui, bati essa meta, tipo, sabe? Todos os dias você consegue fazer determinada coisa que você se propôs. Então, cada vitória alcançada, ela produz um movimento em busca de uma nova vitória. Né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a coisa do poder do hábito, né? E uma das principais coisas da mudança de um hábito é esse gatilho, né? O gatilho que gera uma recompensa. E essa vitória que você conquista todos os dias gera essa sensação de recompensa, né? E aí você tem vontade de fazer de novo. Claro que no começo é sempre complexo, né? No começo, até um hábito se instaurar, demora um pouquinho, às vezes você tem que brigar um pouco ali, mas a ideia é que depois de um tempo isso vire natural. Então, vamos lá. O músculo que é desenvolvido quando você vai repetindo esses hábitos essenciais é a força de vontade. Então, você está treinando, você está fortalecendo esse músculo da força de vontade cada vez que você se propõe a fazer a desencadear esse gatilho do hábito essencial todos os dias. E esse é um hábito muito importante, que é o hábito da força de vontade. Quando você começa a se empoderar disso, né, de sentir realmente que você está mais afim de fazer algo, você se sente muito mais realizada, muito mais feliz. E, cara, sempre que a gente pensa que exerce alguma atividade por escolha, sempre que você escolhe, você acha que você escolhe, né? Quando você pensa que escolhe por vontade própria e não porque tem alguém te mandando fazer, a coisa gera uma transformação grandiosa na nossa percepção. Mas se você sentir que algo que você faz é porque alguém está mandando você fazer, bem capaz que você deixe isso nas 2 próximas semanas de lado, né? Então, se você estiver simplesmente seguindo ordens, a força de vontade vai embora. Mas se é alguma coisa que realmente você está fazendo porque você se conecta com aquilo, beleza. Então, não adianta você repetir fórmulas prontas.
É preciso que você olhe para o teu contexto de vida e entenda o que faz sentido para você gerar essa energia que vem desse hábito que você quer instaurar. Então, vamos lá. Como é que o hábito se forma? Antes de mais nada, o hábito se forma com uma deixa, né? Que é o gatilho. Esse gatilho é um estímulo enviado para o nosso cérebro e ele, quando o cérebro recebe esse gatilho, essa informação, ele entra no modo automático, indica qual é o hábito que vai se instaurar a partir dali, né? Isso leva, óbvio, a uma rotina. Essa rotina, ela significa a forma como vamos executar esse gatilho, né? Essa deixa. Tipo, por exemplo, uma deixa pode ser para uma pessoa que quer instaurar o hábito da atividade física. O gatilho pode ser deixar a roupa de ginástica num lugar visível, né? E aí você olha para a roupa e pensa, logo quando você acorda como primeira coisa, opa, vou ali fazer meu negócio ali para me ficar com mais energia. E aí você começa a instaurar essa rotina, né? Em seguida, vem a recompensa, que ajuda o cérebro a saber se vale a pena ou não memorizar esse loop no futuro, né? E aí, começa tudo de novo. Aí gera o gatilho, a nova deixa, que gera uma rotina, e assim você vai alimentando, né? Para ficar mais fácil o Durin fala sobre isso, né? Para ficar mais fácil da gente entender por que é tão difícil mudar um hábito, o nosso cérebro ele trabalha com a coisa da sobrevivência. É isso. Por que é tão difícil mudar? Porque o seu cérebro ele está ali ligado naquilo que você vem fazendo sempre. Se você vem repetindo hábitos que não são saudáveis ou que não são legais para você, que não estão te gerando sucesso, né? Por muito tempo, é difícil para o seu cérebro mudar, simplesmente porque ele entra num modo de sobrevivência. Então, para você mudar esse hábito, é preciso esforço, né? Então, quando você entende isso, que os hábitos, eles nascem da necessidade do cérebro humano de evitar o esforço. Então, se você já vem repetindo coisas que não são legais, isso serve tanto para os hábitos positivos, né, quanto para os negativos. Funciona da mesma forma para você meditar e entrar no seu intuicional, como funciona para viciado em drogas. Da mesma maneira, né? Para isso, nossa mente basicamente transforma qualquer rotina em hábito. Qualquer rotina. Se você vem reproduzindo, por exemplo, se você pensa assim, eu quero diminuir o uso de celular quando eu estiver em casa. Só que todos os dias, quando você acorda, seu celular é a primeira coisa que você vê quando você acorda, você vai pegar o celular e vai se perder no mundo digital ali, né? Das redes sociais, não sei o quê. Agora, se você quer mudar o hábito, pega um livro, por exemplo, né? Que é o meu caso, eu estou tentando fazer isso, tá? Nesse constante não usar o celular como primeira coisa. Coloco no mesmo lugar em que o celular estaria, coloca o livro. E aí você pega o livro, lê algumas páginas. No começo você vai ficar tão ansiosa que você vai ler menos. Porque você está ansiosa para pegar o celular, você está pensando no celular. Depois, com o tempo, a coisa vai ficando mais fácil. E aí você vai instaurar um novo hábito com o mesmo gatilho. E é interessante porque o hábito não é um destino. Hábito não é destino, você pode mudar. Hábito não é destino, não adianta você achar que, mas eu nasci assim, sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, né? Não, hábito não é destino, é preciso, para um hábito se instaurar, é preciso ação. Você gerou uma ação no início do hábito negativo e é preciso uma ação para mudar esse hábito por uma outra coisa que você queira, tá? Então,
Eu pergunto para você, você diz assim, ah, Tati, mas eu preciso de mais energia. O que será que você tem feito? Você tem feito atividade física? Você quer autoconhecimento? Você tem meditado ou feito alguma coisa que ative o autoconhecimento? Você quer mais tempo? Você tem trabalhado no seu planejamento? Você quer felicidade, mas você tem trabalhado a sua gratidão? Ou você está focando sempre na merda que dá? No problema? Você quer conhecimento, mas sequer se dedica à leitura. Você quer saúde, mas a sua alimentação é cagada. Quer disposição, mas não se propõe ao descanso. Então, é importante que você pense no que você quer, qual é o resultado que você quer e qual é a ação que você está gerando para alcançar esse resultado. Se analisando todos esses anseios e você notar que precisa modificar alguma coisa, comece por aí, comece por algo que você sinta que está atrapalhando essa conexão com aquilo que é mais sutil, né? Que vai te aguçar a sua intuição. Essa é a minha recomendação para você começar, tá? Mas você pode fazer isso para tudo. Vamos lá, vamos analisar. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Vamos analisar como é que um hábito se forma. Tá tudo bem até aí? Sim? Então vamos lá. Antes de mais nada, o passo 1 o baby steps, né? Tipo, devagar e sempre, para mudar um hábito, porque não adianta ter ansiedade, porque mais ansiedade, mais estresse, você não consegue mudar nada desse jeito. Então, antes de mais nada, reconheça o hábito que você quer mudar. Qual é o hábito? A coisa do celular, né? No meu caso, é um dos hábitos mais negativos, não mais negativo, mas um dos hábitos que mais me incomodam, que surgiu por uma necessidade, mas que eu consigo mudar. A minha necessidade é trabalhar com o fuso do Brasil, né? E às vezes eu já pego o celular e já começo a responder as pessoas. Mas para mim, para me conectar com o que é mais sutil, eu preciso mudar esse hábito e é o que eu tenho trabalhado mais, né? Nesse momento. Então é mudar o gatilho, que é o celular, logo como primeira coisa que eu vejo. Às vezes é preciso até que a gente pegue, sabe aquele despertador analógicozão lá? Ou um despertador que não seja o celular? De repente, pega o celular, deixa longe e coloca um outro despertador, porque a gente usa o celular para tudo, né? Então, o primeiro passo é reconhecer o hábito. O segundo passo é contextualizar para entender onde você está quando esse hábito negativo, esse hábito que você quer mudar acontece, que horas são, o que você sente que te leva a repetir esse padrão, quem é que está com você nessa hora, o que você faz antes, o que você faz depois. Então, começa a entender o que acontece para que esse hábito, esse padrão se perpetue, né? Ele se repita. Depois, alguém quer falar? Não, eu só digitei aqui, eu falei trazer consciência, né, para o hábito. Trazer consciência para o hábito, exatamente. E aí, deixa eu voltar aqui que eu saio. Eu não sei por que eu tenho que sair da tela para poder mostrar isso, para poder ver o chat. Então, contextualize para entender e isole a rotina. Então, para você isolar a rotina, é preciso que você faça assim, tá? Tira a rotina, né? Que é a repetição daquilo que você faz. Você olha para o celular, pega o celular e já começa a responder os e-mails. Então, de todo o contexto, o que é constante? O que se repete? O que desencadeia essa rotina? O que desencadeia? No meu caso, é a preocupação de ter recebido alguma mensagem e que, olha que doido, né? Na minha cabeça funcionava assim, né? Que agora eu já tenho consciência disso. Mas era assim, poxa, eu tô aqui na Ásia, 11 horas de fuso, a pessoa vai me mandar uma mensagem
e ela já vai ter que esperar bastante tempo, né? Porque eu tô dormindo na hora que provavelmente tá o movimento, né, acontecendo. E aí, se eu não responder naquela hora, a pessoa vai achar que eu não me importo com ela. Então, agora não vai mudar nada, né? Olha lá a cabeça da gente como funciona. Se eu responder aquela pessoa às 6 da manhã, que é a hora que eu acordo, que para ela vai ser às 5 da tarde, ou responder essa pessoa às 8 né? Tipo, 2 horas depois, não vai fazer diferença, né? Mas até eu entender isso, demorou, viu? Até entender isso, demorou. Então, eu preciso que você entenda, primeiro, isolando essa rotina, né? Para você entender o que te leva a fazer isso. E depois, qual é a recompensa que você espera. Eu espero como recompensa de ler a mensagem que a pessoa saiba que ela está sendo valorizada por mim, porque eu me importo com as minhas alunas, eu me importo com as pessoas que, né, que querem trocar comigo, né, que querem, né, fazer negócios ou sei lá, que seja. Mas isso não significa dizer que isso está sendo bom para mim, né? Então a gente precisa rever. Então isola a rotina, entendendo o que desencadeia esse hábito e o que você espera em troca. Porque isso vai ser importante para que você coloque um outro gatilho, né, nesse lugar. E aí, depois que você isolar a rotina e descobrir essa recompensa, né, o que você espera, tá na hora de implementar uma nova rotina. Então, no meu caso, o que eu passei a fazer? Quando eu entro em contato com alguém, eu já aviso para ela desse fuso de 11 horas e que se eu demorar de responder, é porque eu estou dormindo, não é porque eu não me importo com ela. E no primeiro momento em que eu puder responder, eu farei. Mas isso não quer dizer que vai ser às 6 da manhã, logo que eu abro os meus olhos. Entende a diferença? Então, eu implemento uma nova rotina, deixo ali o meu livro, ou eu vou fazer a minha meditação, ou eu vou fazer o que seja, né? Com aquele mesmo gatilho, mas com uma rotina implementada de maneira diferente. E aí, eu preciso repetir. Vou falhar alguma vez? Sim. Continuo repetindo de maneira constante até tornar isso automático, né, para o meu cérebro. Certo? Fez sentido para vocês? Fez sentido? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Total. Total. Eu ia perguntar sobre descobrir a recompensa. Você falou, mas eu não consegui pegar aqui, sabe? Por exemplo, a recompensa para mim, no caso do celular, é que as pessoas sintam que eu me importo com elas. Né? Quando eu recebo a mensagem, quando eu vejo meu celular e tem uma mensagem e eu vou responder naquela hora, eu quero que as pessoas se sintam queridas por mim. Né? E isso faz com que a minha relação com ela seja boa. Isso para mim é importante. Então, quando eu entendo qual é a recompensa que eu espero com aquele hábito, eu consigo mudar a rotina, porque eu mudei a rotina, eu não pego mais o celular como primeira coisa, né? Não, essa é a minha intenção, né? Eu ainda tô nisso, né? Ainda tô trabalhando esse negócio aí, que às vezes eu escorrego. Mas aí eu pego o celular só depois que eu já fiz alguma coisa para mim, como primeiro hábito, sabe? Como primeira coisa. E aí você começa a implementar isso de maneira diferente. E para mim foi me comunicar com as pessoas. Então, vocês aqui na turma de mentoria já sabem, eu tenho um fuso de 11 horas à frente de vocês. Então, quando chega ali à tarde, eu tô off, porque eu tô dormindo. Entendeu? Então, quando a pessoa sabe, beleza, tá tudo certo, tá tudo resolvido, porque ela já sabe. Então, eu posso colocar um outro hábito naquela hora, porque não é prioritário que eu pegue o celular. Então, por exemplo, me dá uma referência, Bruna, de um hábito que para você é um hábito negativo que você gostaria de mudar. Acordar muito tarde. Acordar tarde. Que horas você costuma acordar? 9 horas.
9 horas é muito tarde. E eu não gosto. Para mim eu tenho muitas coisas para fazer e eu sei que se eu acordasse mais cedo, eu ia e eu sei como eu me sinto, que é o que você falou, você sabe como você se sente quando você faz toda a dinâmica da comunicação com as pessoas. E eu sei como eu me sinto muito melhor quando eu acordo mais cedo. E quanto Mas é essa o mais rotina cedo? de Quanto é o mais cedo que você gostaria? 7 horas, 7, 6 horas. Você gostaria de acordar entre 6 e 7 horas. E que horas você vai dormir? Aí que tá, entendeu? Aí que tá, meu erro. Porque é isso. Olha também para o impacto desse hábito, né? Se é um hábito que você considera negativo porque você simplesmente quer acordar mais cedo, ou ele gera um impacto disso na sua rotina, porque é a partir daí que você vai isolar a rotina, que é o que é constante, né? Por que você acorda sempre 9 horas? Será que você precisa biologicamente dormir 8 horas? Quantas horas você precisa dormir? Eu já fiz esse teste, eu preciso dormir 8 horas. Eu sou um humano que se dorme menos de 8, se eu dormir 7 ou 6, eu fico péssima, assim. E isso eu já sei. E eu já fiz alguns testes alguns dias, assim, mas eles não foram... Eu não criei a rotina de novo. Eles não foram sequentes de dormir mais cedo. Então, tiveram, assim, uns 2, 3 dias que eu dormi 10 horas e acordava 9 horas, gente. Dormia 12 horas, tá ligado? 11 horas. Entendi. E aí você usa despertador para acordar, essas coisas ou não? Eu uso despertador, tenho até agora um smartwatch aqui que ele vibra e eu durmo com ele porque ele também monitora o sono, então ele vibra na hora de eu acordar, mas é foda, é muito louco, porque eu já desligo e eu não lembro que eu desliguei. Eu sei como é, sei bem. Então eu já tô pensando em comprar um despertador mesmo, físico, aquele que toca o badalozinho assim, e deixar ele longe de mim. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Eu boto meu despertador dentro do banheiro, porque aí ele me obriga a levantar e ir lá desligar. Eu acordo. Arrasou, vou Então, fazer isso também. Arrasou isso. muito. Tem que ser um negócio que gere ação. Não dá para ser. Eu acordo sem despertador às 6 horas. Esse não é o meu problema. É sério, eu faço assim, às 6 horas da manhã, o olho faz assim, ó. Tum, tô ligada. Eu acredito, porque você já tem hábito. Eu lembro de quando eu tinha o hábito de acordar muito cedo e era assim também. Eu acordava sem despertador, eu despertava. E isso não está acontecendo mais, mas também não estou me cobrando tanto por conta dessa dinâmica de pandemia. Eu estar fazendo trabalho de casa. A gente tá todo cagado, né, gente? Nosso ritmo biológico virou pelo avesso. Mas uma coisa que eu queria ainda te cutucar um pouquinho mais é de você observar o que você está comendo à noite, porque isso impacta na qualidade do sono. Então, se você come coisas pesadas à noite, provavelmente você vai precisar passar mais tempo, o corpo vai gastar essa energia digerindo isso, vai precisar de mais tempo, e vai se sentir mais cansado, vai precisar de mais tempo dormindo. Então, comece a analisar todas essas coisas para que você isole a rotina. Então, beleza, isolando a rotina, você vai olhar para isso e vai dizer, olha, antes de dormir eu faço tais e tais coisas. Depois que eu acordo, acontece tais e tais coisas. Quando eu acordo cedo, eu consigo fazer tais e tais coisas que me fazem feliz, que me fazem bem. Ó a recompensa aí aparecendo. Então, qual é a recompensa de você acordar às 7 horas da manhã? O que você vai ganhar com isso? Entendeu? Então, essa recompensa, ela precisa ser tão ou mais prazerosa do que dormir até as 9 da manhã. Porque você sente prazer em dormir. Né? A única coisa de graça, por enquanto. Né? Então, nem paga. Então,
Se você sente prazer. Então, você tem que colocar uma recompensa que seja equivalente ali a esse nível de prazer que você sente quando você está dormindo, quando você dorme e acorda às 9 da manhã. Porque existe um prazer. Senão você não faria. Se tivesse gerando desconforto, você não faria. A Stephanie falou assim, eu também ultimamente está meio ao contrário, tenho acordado antes do despertador de ansiedade, mas tenho conseguido mudar o hábito de começar a trabalhar na cama, sem nem ter tomado café, maravilha. Geralmente saio para caminhar, para voltar a tomar café e aí trabalhar. Sensacional. Isso é muito legal porque gera esses hábitos essenciais, que é esse hábito de reconexão, né? Eles geram mudanças no físico, no emocional, no mental e no intuicional. Eles vão gerar transformações em todos os outros níveis de consciência. Certo. Já falamos aqui, né? Autocuidado, gata. Não é passar creme, tá bom? Tá bem? Então vamos deixar isso aí bem claro. E aí sempre se pergunte, quando você estiver fazendo algo que não é legal para você, que não te faz bem, se pergunte, será que essa é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo com meu tempo e minha energia nesse momento? Será? Se é algo que não está te fazendo bem, que está gastando seu tempo, está gastando sua energia, qual será a outra coisa que você pode colocar nesse lugar que vai te dar mais tempo, que vai te dar mais energia, que vai modificar mesmo a sua qualidade de vida, né? Começa a fazer essa pergunta. E aí, é isso, né? Quem é que escolhe o que é que você deve fazer? Será que você tá gerando escolha? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. 40% das ações que a gente realiza todos os dias não são decisões, são simplesmente hábitos repetidos. 40% das coisas que a gente faz é só repetição de hábito, é porque a gente faz isso assim desde sempre. E o cérebro, que está ali preocupado com a sua sobrevivência, para você não ter que pensar em tantas coisas, ele sempre diz, beleza, então vamos lá repetir isso aqui. Para deixar ela sem pensar e a gente entra num automático, né? Então, exerça a sua capacidade de escolha e defina o que é que vai te fazer melhor, né? Ouse ser a líder de si mesma. É para isso que a gente está aqui nesse mundo. Não aceite menos do que isso, tá? E eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e a gente vai se encontrar. O nosso último encontro será para a gente tratar também sobre isso, né? A gente vai falar sobre esse exercício do plano de vida. Eu vou encaminhar ele para vocês no nosso grupo de WhatsApp, que é onde você vai realmente fazer um plano pensando a curto, médio e longo prazo, tá? Vão ter lá várias perguntinhas, várias questões para vocês preencherem. Você pode preencher no arquivo que eu te mandei, ou melhor ainda, criar aqueles notions, mirrors, post-its, coisas lindas que vocês fazem, né? Um dia eu aprendo a mexer com todas essas coisas. Mas façam esse plano porque vai ser muito legal para que vocês possam consultar esse plano sempre que vocês quiserem. Então, façam esse exercício refletindo sobre propósito, sobre quem são as pessoas que são importantes para você. Deixa eu passar rapidinho aqui nesse exercício, só para eu mostrar para vocês como é que ele é. E aí, peraí. Aí o negócio. Aí, pronto. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Já trazer esse exercício aqui, plano de vida. Só para eu explicar para vocês como é que vai ser o exercício. E aí a gente já finaliza hoje. Gente, tô falando, né? Eu não lido bem com esse negócio de encerramento, não, viu? A gente vai ter o nosso último encontro, mas eu já tô aqui, já tô na sofrência desde então. E assim, é muito engraçado porque acontecem essas coisas, né? De toda final de mentoria parece que acontece um BO, assim, para, né?
esticar um pouquinho, aí a gente estica, né? É muito, muito engraçado. É sério que acontece. Mas eu não me importo muito com isso, espero que vocês também não. O mais importante é que a gente troque, essa troca seja efetiva. Eu não me importo de estender um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos para esse exercício. Escreva a sua visão. Pronto. Escreva a sua visão para os próximos 5 anos. Né? Você vai escrever a sua visão para a sua vida para os próximos 5 anos. Vai retomar aí a sua frase do propósito. Os seus valores inabaláveis. Quais são os valores pelos quais você não abre mão, né? Lixe as principais metas para os próximos 5 anos. E aí eu queria que vocês pensassem uma meta grande para os 5 anos. E aí fosse traçando metas que te aproximassem dessa meta maior, né? Fazendo isso de trás para frente, né? Primeiro é de 5 anos, depois de 4 anos, e quais são os passos que você vai dando para alcançar essa meta para os próximos 5 anos. Se tiver alguma pergunta, façam, tá? Fique à vontade aí. Lixe as atividades para o seu desenvolvimento multilateral. Então, pensando nos níveis, né, de consciência, você pode observar que de repente, tem alguma área que você precisa se desenvolver mais, né? Ou encontrar pontos de melhoria, por exemplo, no físico. O que você acha que você pode melhorar no seu físico, né? No nível de consciência físico, não é no corpo, não, tá? No nível de consciência físico, que aí abrange alimentação, descanso, movimento, atividade física, enfim. A nível energético, a nível emocional, mental, criatividade. Né? Como é que você pode aguçar mais a sua criatividade? Existe alguma coisa que você possa fazer? É algum curso? Ou é simplesmente estar em contato com alguma coisa que ativa a sua criatividade? Né? Da mesma forma com as outras coisas, com a intuição também. Escolha o seu conselho consultivo. O conselho consultivo são 3 nomes, são 3 pessoas que você confia para receber feedback. São aquelas pessoas que você entende que se você pedir algum conselho, alguma orientação, essa pessoa vai te dar informações relevantes que vão gerar transformação na sua vida. Então, quem são essas 3 pessoas? Escolha dia e hora para rever seu plano de vida semanalmente, né? Tipo, uma vez por semana que você consiga olhar para isso. Quais os novos hábitos ou habilidades que você precisará obter para realizar o que foi planejado? Então, olhando lá para o seu plano sua meta de 5 anos, né? 4, 3, 2, 1. Existe algum hábito ou habilidade que você precisa desenvolver para conseguir alcançar esse plano? Aí você vai escrever aí. Isso é para te dar um norte, tá? Qual é o profissional ou conteúdo específico que poderá contribuir para o seu desenvolvimento, né? Para desenvolver esses hábitos e habilidades que você colocou lá acima. Então, de repente, isso pode te ajudar a direcionar o seu pensamento, o seu foco para um curso, uma atividade que traga esse tipo de habilidade para você, tá? Ou entrar em contato com determinado conteúdo que vai te ajudar nesse processo. E por último, como é que você retribuirá o seu sucesso à humanidade? Então, se você conquista essas metas que você colocou, se esse plano dá certo, de que maneira você vai retribuir isso para a humanidade? Como é que você vai fazer com que isso não seja só seu, né? O que é que você vai dar em troca para o universo? A Stephanie falou assim, mas eu também ultimamente tá meio... Ah, não, isso aqui eu já li. Achei muito forte esse babado. Abram os microfones. Dúvidas a respeito desse plano? Oi, gente. Oi, Brasil. Não. Eu estava Tranquilo? pensando que... Eu não sei se foi daqui que saiu. Eu estou fazendo tantos processos de
de autoconhecimento e essa construção contínua de mim mesma, mas eu não sei se veio daqui. Não veio daqui. Veio da Gabi do No Front. Que eu fiz o curso dela também no começo do ano, e aí no curso ela dá esse lampejo, né, sobre um planejamento de médio, longo, médio, curto. Curto, médio e longo prazo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Uhum. É isso. E aí eu escrevi um documento e tal, mas ele não tá tão esmiuçado, né, sobre outras coisas que não necessariamente só a parte financeira, que na verdade vai ser até muito complementar, porque a forma como eu estiver enxergando as coisas, né, que eu estiver, enfim, me mobilizando para as coisas acontecerem, elas vão fazer muito mais sentido para a parte também financeira. Então, Exato, exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Tamo junta. Isso mesmo, pega o que você já tem, não precisa ficar inventando roda, tá, gente? Porque é aquilo que eu falei lá no primeiro encontro de mentoria. Eu não tô aqui para trazer novidade. Eu tô aqui para trazer um novo olhar. Isso sim. Eu quero que vocês olhem para essas coisas a partir da perspectiva primeiro do seu contexto de vida atual, do momento presente, porque a nossa vida muda o tempo inteiro. Nós passamos aqui 4 meses, um pouquinho mais de 4 meses juntas, e olha o tanto de coisa que aconteceu na sua vida nesses 4 meses. Olha só o tanto de reviravolta que foi, que estava ruim, que estava bom, que estava isso, que estava aquilo, que estava feliz, que estava triste, estava... E é assim, a nossa vida muda o tempo inteiro. Então, eu acredito muito num plano que olha para o seu contexto. Você traz, você vai planejar, mas vai planejar a partir do hoje. A partir do hoje, não do sonho ou do que aconteceu no passado. O passado é importante para que você reconheça a sua história. E você vai reconhecer a sua história olhando também para o presente, dizendo, olha, eu tenho dificuldade de determinadas coisas porque eu tenho essas referências aqui. Para mudar, eu preciso gerar uma ação efetiva, uma ação direcionada. Não vai mudar se eu não fizer nada. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Para ter resultado diferente, é preciso fazer coisas diferentes, né? Então, olha para a tua rotina hoje. Primeira coisa, quais são os hábitos essenciais que você vai começar a implementar ou vai reforçar, porque talvez você já tenha esses hábitos aí instaurados na sua rotina, que vão te ajudar, inclusive, nesse plano de vida que você está traçando, né? Nesse resultado que você quer a longo prazo, porque a gente precisa olhar para frente, mas sem perder a consciência do que você está vivendo no momento presente. Porque, de novo, o denso eclipsa o que é sutil. Se você está vivendo hoje, o seu momento de vida é um emocional que está, como a Cris falou, Tati, eu não consegui olhar para mais nada, eu precisava resolver aquele problema. Então, o teu mental estava tomado por coisas mais densas. Não dava para botar nada sutil, porque você não ia conseguir. Então, volta para resolver o que é denso, para assim você poder se conectar de novo e se sentir bem, se sentir realizada, enfim. E é um processo diário, tá, gente? Não adianta que não tem fórmula mágica. A fórmula é olhar para si, tomar uma decisão de mudança. E aí, partir para o trabalho, né? Partir para a missão. Porque é isso, né? Certo? Só um ponto, né, que a minha terapeuta falou, viver não é estável, né? A gente sempre vai estar nesse reviravolta, assim, sempre. E é isso é o que dá significado para a nossa jornada. É isso mesmo. Gente, eu estava nesse bloqueio criativo, eu estava achando que estava maravilhosa. Aí eu comecei a produção, comecei a fazer um monte de coisa, retomei a escrita do meu livro e tal, meio monte de coisa acontecendo, e aí veio o acidente, aí caga tudo de novo. Aí agora eu tô de novo começando, aí eu fiz, quer saber? Vou contratar uma pessoa para ficar no meu pé, que é uma revisora, né, editora e revisora, para ficar no meu pé para esse livro sair. Pronto.
tenho que fazer. Porque, né, tipo, eu precisei disso nesse momento, porque eu não consigo pensar nisso sozinha. E aí outras coisas aconteceram também, né, nesse meio do caminho, porque eu acho que tem muito a ver também com a nossa energia. Se a nossa energia fica ali girando em torno só do problema e não olha para a solução, fica mais pesado, fica mais pesado. E a gente sempre pode olhar para a solução. A gente precisa. Não é nem que a gente pode, a gente precisa fazer isso, né? Porque senão a gente fica soterrada, porque é muita pressão que a gente já sofre, né? Então, é preciso sutilizar. Então, vamos nesse processo de sutilização, e essa é a proposta desse encontro de hoje. Que vocês comecem a olhar para tudo isso que vocês já construíram, o que dá para sutilizar mais, o que dá para deixar mais gostoso, né? E é sobre isso, certo? De novo, estou super aqui disponível para vocês. Me mandem mensagem. Se eu não responder é porque eu estou dormindo, mas assim que eu abrir os meus olhos e depois que fizer o meu ritual né, essencial, aí eu respondo. Tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu realmente estou feliz de estar aqui. Que bom que vocês apareceram, que estão também conectadas. Eu estava precisando muito disso. Muito obrigada, de verdade, de verdade. Vocês são a minha força nesse momento, assim, né? Fazem parte dessa construção da minha força. E eu sou grata, assim, sempre, pela confiança. Que é, Bruna? A Bruna é muito engraçada, viu? Fofinha. Eu sou fofinha, mas só de vez em quando, viu? Só de vez em quando, eu sou fofinha. Olha. Tá bom, a gente capturou seu momento fofinho. Sou bem fofinha. Gente, eu tô gravando, fazendo isso. Tudo bem. Gente, olha só, sobre o nosso próximo encontro. Vocês querem esperar os 15 dias? O que é melhor para vocês? Ou vocês querem fazer na semana que vem? dias. Eu gostaria muito que fosse semana que vem. Eu ia falar isso, porque eu marquei uma aula. Eu marquei não, né? Na verdade foi o contrário. O meu ex-chefe, que é meu amigo, ele inclusive virou professor da PUC essa semana. Olha! Então, e ele me ofereceu uma aula, gente. E aí ele falou que tem que ser num sábado, e aí eu falei tem que ser num sábado que eu não tenha mentoria, e aí eu falei que seria Aí marcou. Sábado que vem. Então, beleza. Então vai ser, a gente mantém daqui a 15 dias. Eu tô perguntando isso porque eu sei que a gente deu uma esticadinha só para não, né? Para não bagunçar vocês, mas então por mim tudo bem. A gente mantém daqui a 15 dias, se for melhor para todo mundo. O que eu queria falar mais? Queria pedir para vocês o apoio de vocês para divulgar os posts da mentoria nova, convidar as amigas que vocês acham que, né, faz sentido aí para esse processo. Tem todas as informações eu tenho colocado nos stories, no feed, mas qualquer coisa pede para falar comigo. Se vocês conhecerem mulheres negras, indígenas ou trans que estão em situação financeira vulnerável e que querem fazer o processo de mentoria por esse valor de 149, avisem para elas, pede para falar comigo no WhatsApp. E vai ser uma grande honra, vai ser um prazer realmente tê-las, né, na turma. O processo é formulário de aplicação, para eu conhecer a pessoa, para escolher pessoas que realmente tenham a ver, né? Então, pede para elas falarem comigo e aí eu já direciono, mas esse é o caminho, né? Sempre o formulário de aplicação para eu conhecer um pouquinho mais de cada história. E é isso. Obrigada pelo apoio. Obrigada pelo encontro de hoje. Lançaremos ao mundo. Ai, fofinha. Ai, fofinha. Ai, fofinha. Tati, só queria agradecer você pela preocupação e pela recepção também de todos nessa minha volta aqui, meio tardia.
Maravilhosa, especial. você é sempre bem-vinda. E, gente, de novo, a mentoria, os encontros oficiais tá acabando, mas uma vez ousada, sempre ousada, a gente vai estar sempre em contato. Inclusive, terei Bruna Salles como uma das palestrantes na próxima turma de mentoria, vai falar sobre planejamento. Maravilhosa, organizando tudo. Então, para mim é uma grande felicidade ter você como parceira nessa etapa. E esperem que a gente vai fazer muita coisa junto aí, viu? Eu vou ficar na cola de cada um de vocês, porque eu não largo das minhas alunas. Só se você disser assim, ó, Tati, eu não quero mais, minha filha, chega, deu de você. Aí você me avisa, tá tudo bem, tá bom? Um beijo. Tudo de melhor para vocês, excelente final de semana. Vai dormir, Bruna. A Bruna acordou cedo, ó. Eu acho que eu vou, gente. Deixa eu te falar, eu ajudo. Agora eu ajudo você Você me ajuda. a acordar. Sim, eu adoro. Eu adoro. Se tivesse todo sábado mentoria, eu ia ficar muito feliz. Maravilha. Porque é isso, eu tô tentando criar formas de. Né? É isso. É isso. Vai rolar, vai rolar. Vai sim. Um beijo. Beijo, gente. Bom final de semana. Para vocês Se também. cuida.